Aqui no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município de Canindé, vou conversar com o presidente Elton Souza e o assunto é o novo sistema de atendimento ao trabalhador, que é o CAF, que substitui a DAP. A gente já se credenciou, né? Já iniciamos o cadastro. O cadastro, por sinal, um sistema novo, né? Não é um sistema tão fácil de se operar, mas já estamos operando, né? Graças a Deus a gente fez uma capacitação, né? Eu juntamente com o secretário de Políticas Agrícolas e Agrária, o Carlinhos, né? E já emitimos os primeiros CAF, né? Os primeiros CAF que a gente emitiu foi para assentamentos de reforma agrária, né? Agricultores familiares que residem em assentamento de reforma agrária. Neste cadastro, a gente notou, né? O quanto o trabalhador estava feliz, né? Porque é um cadastro que a gente não fazia, né? DAP para pessoas de assentados de reforma agrária. Agora a gente está fazendo esse cadastro, né? Antigamente a pessoa se direcionava até os órgãos, né, públicos, como o INCRA e DAS, para fazer a sua DAP, né? E agora esse CAF abriu essa abertura, Otacílio, para a gente fazer também de assentados de reforma agrária. O que facilita mais ainda para o agricultor. O que facilita mais ainda o acesso às políticas públicas, né? Para ver quanto é importante o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para essa classe, para os trabalhadores rurais. E fizemos os primeiros com os assentados de reforma agrária. Antigamente a gente dizia a DAP é a identidade do agricultor familiar, né? Mas agora a gente diz o CAF é a identidade do agricultor familiar. Haja visto, né, que perante esse cadastro, finalização desse cadastro, ele já sai com a sua carteirinha, né, de agricultor familiar e todos aqueles demais componentes que faz parte da unidade familiar. No caso, o próprio sistema que reconhece quando o agricultor ele apresenta todas as informações que são exigidas. Todas as informações que o sistema pede, né, que a gente chama checklist, a listagem de documentos, né, estendo elas, né, de acordo com aquilo que o sistema pede, né, a gente já insere as informações no sistema e o próprio sistema gera todas as informações que o agricultor familiar passou, desde da propriedade que ele trabalha, a renda, a composição familiar, né, e tendo isso finalizado, né, o seu cadastro, ele já está apto a ter acesso às políticas públicas, né? Tanto dos governos municipais, estaduais, como do governo federal, dentre outros benefícios, como Minha Casa Minha Vida Rural, o PRONAF, né? O próprio PRONAF vem também através do CAF, PRONAF que é vinculada também ao CAF, né? E ele está credenciando toda a unidade familiar deles, né? Como os filhos, que também faz parte agora, né, dessa unidade familiar. Agora eles vão estar inseridos nesse sistema e identificados, né? Antigamente no sistema da DAP esses outros demais membros, filhos, não eram identificados, só eram identificados somente o primeiro e segundo titular. Agora não, agora os demais filhos que compõem a unidade familiar vão estar sendo identificados. São os assentados de reforma agrária, né? A gente solicita, né? Aqui a gente tira via sistema, né? A questão do espelho do assentado, né? O CDRU, né? E a declaração de assentado que a gente tira na própria plataforma do INCRA, né? A gente tira, como também a gente solicita os documentos complementares, que não pode faltar. O número de telefone não pode faltar os documentos pessoais, né, da família, né, de todos que compõem a unidade familiar. Não pode faltar a declaração de residência, né? Se ele for casado, ele apresenta uma cópia simples da sua certidão de casamento. Se ele viver em regime de união estável, uma declaração de união estável, que a maioria dos agricultores tem, certo? E a gente vai lançando, como também os documentos da propriedade, né? Precisa os documentos da propriedade. O que é os documentos da propriedade? É o espelho do INCRA, é o CDRU, né? É a declaração do assentado. Tanto isso em mão, a gente vai colocar uma declaração de renda, né? Daquilo que ele vai declarar, o quanto ele tira de renda de dentro da propriedade, né? A gente vai preencher, ele vai assinar e a gente vai inserir no sistema, né? Para finalizar, Otacílio, por último, sai uma declaração, né? Uma declaração de veracidade de todas as informações
que ele produziu, que ele passou para a gente, que é o órgão cadastrador. Após essa declaração, você escaneia, coloca no sistema, certo? E o sistema vai finalizar o seu cadastro. Para o agricultor familiar que mora em comunidades, né, a gente não é área de assentamento, são comunidades, a gente solicita um contratozinho de parceria dele com aquela pessoa que é o dono do imóvel, para quando ele não for o proprietário principal do imóvel. Se ele trabalhar em regime de parceria com aquele proprietário, a gente solicita a documentação do proprietário, né, e que ele faça um contrato de parceria, que a normativa diz, né, que você tem que ter um contratozinho de parceria até para fins futuros, né, para comprovar realmente de fato que ele está exercendo a qualidade, né, de agricultor familiar e realmente está ali escrita no papel tudo bonitinho. Ou seja, esse novo sistema ele exige uma formalização, ou seja, uma documentação para que não haja nenhum tipo de informação vazia, né? Isso, ele cobra essa informação, porque não é, a gente costuma dizer, não é bicho de sete cabeças, aquela pessoa que trabalha naquela área, naquela propriedade, que trabalha, ou ele trabalha no seu imóvel principal, é dono daquela pequena propriedade, ou ele trabalha em termos de parceria. Então, o que mudou da DAPRE para o CAF, em termos de pessoas que plantam em propriedades que não são proprietários, né? Antes era uma declaração simples. Agora a normativa pede que seja feita um contratozinho de parceria, né, celebrado com vigência de 1 ano, né, que geralmente a vigência desse contrato tem que ser de acordo com aquilo que ele vai estar trabalhando, porque ele vai ter 2 anos, a validade do CAF é 2 anos, 2 anos ele vai estar naquela propriedade exercendo suas atividades rurais, né? E no mínimo esse contrato tem que ser no mínimo de 2 anos entre ele e o proprietário. É um contrato simples, não tem, a gente já tem um modelo, né, aqui, um modelo padrão para todos, né, que plantam e trabalham em regime de economia familiar que não seja em área de assentamento. Tranquilo. Lembrando, Otacílio, que a localizaçãozinha é feita via sistema. Lá do nosso sistema aqui, a gente consegue, de dentro do sistema que a gente opera, que é o sistema do governo federal, a gente localiza lá a sua propriedade, lá onde você planta, né, lá onde você reside, a gente faz essa localização, né, e lá fica registrada aquela propriedade. Aquela propriedade que ele indicou, registrou no sistema lá, aquela propriedade ele não pode ser registrada uma outra pessoa. A gente pegar aquele mesmo ponto, aquela mesma localização, colocar uma segunda pessoa, o próprio sistema vai identificar, né, e vai aparecer a mensagem. Nesse sistema, né, nessa propriedade, nesse ponto, existe uma pessoa cadastrada para ela, né? O próprio sistema vai fazer essa identificação. Lembrando que o cadastrador, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ele pode solicitar mais documentos complementares para que a gente conclua o cadastro. Mediante a recusa dessa documentação complementar, também a gente pode estar deixando de emitir esse cadastro por falta de documentações complementares. Uma outra atividade aqui do sindicato, a informação que você, como presidente, considera importante? Otacílio, eu quero fazer aqui um convite especial para o associado e associada do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, que dia 2 de dezembro estamos fazendo a nossa assembleia, né, para que se faça a nossa previsão orçamentária do ano de 2023. Então a gente faz esse convite especial para os nossos associados que estão em dias com as suas mensalidades, né, sócios ativos e aposentados, que venham participar dessa assembleia, venham participar desse momento tão importante, né, que é a previsão orçamentária. É o nosso orçamento 2023 que vai ser votado pelos associados.